Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nós queremos continuar na presença do Senhor. Nós já falamos com Ele através do nosso louvor, através da nossa adoração. E agora Ele quer a oportunidade de falar conosco nesta noite. Amém? Você veio disposto a ouvir a voz do Senhor? Sabe, irmãos, eu sei que cada pastor que sobe aqui diz a mesma coisa, mas é porque é a mais pura verdade. Quando nós subimos aqui, nós sabemos do compromisso. Que não é a minha palavra. Não é um sermão perfeito, não são palavras perfeitas, o português claro, correto, não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele é um discurso vazio. E de discurso vazio, a gente já está cheio, né? A gente ouve por aí um monte de discurso vazio. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, é isso que importa. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Amém? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu sei que eu já falei isso, irmãos, mas eu gosto muito de Pedro, porque eu me identifico muito com Pedro, porque dá a impressão assim que Pedro era mais humano, né? Errava mais, falava mais bobagem, fazia mais besteira, né? Mas se você for ver a história dele, você sabe que ele tinha um coração voltado ao Senhor. Você sabe que no fundo ele queria acertar, né? Ele não queria errar tanto. E quando eu estava orando, quando Deus me deu essa palavra, foi justamente essa passagem de Pedro que eu sei que a gente conhece bem, mas eu gostaria de falar sobre ela nesta noite. Neste texto nós vemos, a gente sabe disso, que os discípulos foram para o barco e Jesus continuou, né, lá na terra ainda, despedindo a multidão. E havia um vento muito forte, esse barco foi se afastando cada vez mais da praia. E lá Jesus ficou, e quando era de madrugada, diz os autores que calcula-se entre 3 e 6 horas da manhã, eles estavam lá no barco, quem sabe já preocupados, onde é que estava Jesus, como é que Jesus iria chegar até eles, se Jesus de repente ia pegar carona num outro barco, não sei. E diz a palavra de Deus que de repente eles viram alguém lá no meio do mar, no meio das águas. E não só no meio das águas, não de carona, nem nadando, mas andando por sobre as águas. Você já conseguiu pensar nessa cena, irmão? Você já conseguiu imaginar, né? Eu sempre falo que eu tenho paixão pelo mar, eu já disse que eu nasci no lugar errado. Em vez de nascer na serra, eu tinha que ter nascido bem na beira do mar, né? Talvez se tivesse nascido na beira do mar não valorizasse tanto, né? Mas eu acho bonito aquela imensidão.
e eu olho muito porque eu vejo a grandeza de Deus. Mas você já pensou você de madrugada, dentro de um barco, e de repente olha para fora e vem alguém andando por cima das águas? O tamanho do susto que eles levaram, tanto que a primeira coisa que eles pensaram o quê? Não deve ser uma pessoa, né? Um humano, porque ninguém tem essa capacidade de andar por cima das águas. Então deve ser um fantasma. Foi a primeira reação deles. Aí Jesus disse o que para eles? Não, vocês não se preocupem, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, né, para variar, tinha que tomar a frente, e então tá. Se é o Senhor, eu também quero ir aí ao teu encontro, e detalhe, por cima das águas também. Aí Jesus disse o que para Pedro? Pedro, vem. E nós sabemos que Pedro foi até em direção a Jesus, mas lá no versículo 30, o versículo fala o que aconteceu com Pedro. Mas, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, vocês já viram o mar à noite? Dá medo. Não dá medo? Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o mar, eu ficava na casa da minha tia e eu dormia, e na cabeceira da minha cama tinha a janela. Ela só abria a janela, andava uns poucos metros, já vinha o mar. E à noite, eu não era acostumada, eu ficava escutando aquele barulhão, porque é alto, né? Eu dizia, meu Deus, daqui a pouco isso aqui entra janela dentro, né? Mas dá medo. E Pedro andou, mas diz a palavra que houve um pequeno detalhe nessa história, que ele olhou para o vento e olhou para o tamanho das ondas. E começou a afundar, e gritou por socorro, e Jesus foi lá e tirou Pedro, e levou Pedro de volta para o barco. Irmãos, Pedro foi ousado? Foi. Pedro se encheu de fé naquele momento? Sim, ele se encheu. Ele quis ter uma experiência a mais com Jesus? Sim, ele quis. Só que ele foi até um ponto e deixou que as coisas ao redor dele o distraíssem a ponto dele afundar. Jesus queria que Pedro tivesse uma experiência sobrenatural com ele. Jesus queria que Pedro tivesse uma experiência que marcasse a vida dele, que mudasse a história de Pedro. Mas nós sabemos que ainda não foi naquela vez, naquele momento, em que Pedro mudou. Tanto que Jesus mais tarde ainda disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, aí você ajude os outros. Por quê? Porque Pedro perdeu a oportunidade de dar um passo a mais no seu relacionamento com Deus. Ele perdeu de mudar de nível. Ele perdeu de passar de uma fase para uma outra fase de maior profundidade, de maior envolvimento com Deus. Você já pensou se Pedro tivesse cumprido, tivesse ido e tivesse permanecido e tivesse voltado por cima das águas? Você já pensou o quanto aquela experiência valeria para ele? E ele poderia dizer, além de Jesus que andou por sobre as águas, eu também andei. Mas ele não teve essa capacidade porque ele perdeu a oportunidade que o Senhor havia dado dele crescer, dele mudar de nível. Ele precisava amadurecer, ele precisava crescer, ele precisava vencer uma etapa da vida dele. Mas ele foi até aquele ponto e parou. Irmãos, quem aqui já jogou videogame? Acho que quase todo mundo, né? Quase todo mundo já jogou videogame. Qual é o objetivo do videogame? De você passar de fase. Porque se você não passa de fase, você fica parado ali, você perde, aparece uma mensagenzinha lá, né? Qual é a frase? Game
over. O que significa isso? Você perdeu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, você é um homem de pequena fé. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, game over para você. Você perdeu o jogo, Pedro. Você tinha que ter passado de nível, você tinha que ter crescido, você tinha que ter passado essa etapa, mas você não passou. Você ficou ali parado, Pedro, você ficou ali, você não conseguiu nem acumular pontos para passar mais lá na frente. Eu estava com o Daniel um dia vendo ele jogar o videogame, é de uma raposinha lá. E ele, como já tinha experiência, né? Ia com aquela raposinha para lá e para cá, e pulava para lá e para cá, daqui a pouco já passava para outra fase, já arrumava um monstrinho mais forte que o monstrinho anterior, e já mudava de nível, já ia subindo, e já ia conquistando. Mas eu lembro que algumas vezes, quando ele estava com a raposinha lá, tentando achar onde é que entrava, onde é que era a porta, onde é que era que ele passava, de repente apareciam umas portas lá que não eram verdadeiras, eram as falsas, né? E aí ele ficava que nem barata tonta, correndinho para lá e para cá, e não mudava, não saía, não ia. Irmãos, Satanás faz a mesma coisa conosco. As distrações. Nós estamos numa fase, o Senhor quer que a gente avance para outra fase, mas as distrações não nos deixam avançar. A distração de Pedro foi o vento e as ondas altas. Qual é a distração que o inimigo está usando na tua vida, que impede o teu crescimento, que impede que você mude de fase, que você conquiste pontos, que você alcance um nível mais alto? Talvez, como nessa música que eu pedi para Noeli cantar, ele diz que ele é humano, ela diz, eu sou humana, eu não consigo ser perfeito. E tem uma parte que ela diz que ela está no nível, ela está ali na etapa mais difícil da vida dela. Mas ela precisa prosseguir, ela precisa passar de fase, ela precisa avançar de nível. Ela não pode continuar naquela mesma etapa, assim como nós não podemos, irmãos. Assim como nós não podemos ficar parados diante de um Deus que tem tantas coisas para nos dar. Diante de um Deus que tem tantas coisas para nos revelar. Quando Pedro estava diante de Jesus, olhando para Jesus, prestando atenção naquele Jesus que ele conhecia, ele permaneceu de pé. Ele permaneceu naquela experiência sobrenatural que ele estava tendo com Deus. Mas foi só ele tirar o olho de Jesus, ele começou a afundar, irmãos. Talvez Satanás esteja usando também estratégias, também distrações, para fazer com que você diga assim, não, o que eu conquistei já é o suficiente. Irmão, você é muito pobre se você pensa isso. A tua vida é muito medíocre se você pensa isso. Você diz assim, mas eu já fiz isso, eu já tenho tantos anos. Não, eu não estou perguntando quantos anos você tem de igreja, se você já é batizado, se você tem dom, se Deus já... Eu não estou perguntando isso para você. Eu estou dizendo em que nível de relacionamento você está com Deus. Em que nível, em que etapa da tua vida você está com Deus? Ou você está parado dizendo, eu já conquistei. Não, nós não conquistamos nada, irmãos. Nós não conquistamos absolutamente nada, porque o que nós conquistamos é tão pequenininho, perto do Deus que nós servimos, porque Ele tem muito mais ainda para acrescentar na nossa vida. Tem uma música do Rodolfo, essa eu pedi para a Noeli, mas ela achou que o ritmo dela não era muito, né? Mas um dia ela canta. O nome da música, se você quiser procurar lá, é Nível Raso. Nível raso. Em que nível você está diante de Deus? Nível raso? Sabe o que significa esse nível raso? Deus não me deu, não vou mais na igreja. O fulano não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Fulano que vai cantar, também não vou na igreja esse dia. Vou ver quem está na escada, não vou na igreja. Esse é o nível raso.